Fala galera, Chablé aqui, tudo beleza? No vídeo de hoje eu quero falar sobre LEDs para suas produções. Roda a vinheta. Luz é essencial em todos os tipos de produção, seja ela fotográfica ou seja também de audiovisual. Existem diversos tipos de luz e diversos tipos de iluminadores, cada um com sua característica e com o seu tempero individual. Há algum tempo a gente estudava os tipos de lâmpadas que eram utilizadas nos iluminadores, mas de um tempo para cá, todas as lâmpadas halógenas de tungstênio, a vapor, foram substituídas pelos LEDs. Com a popularização dos LEDs, nós temos hoje iluminadores com muito mais potência, ocupando menos espaço e ainda nos dando a possibilidade de utilizar sem precisar de estarmos presos à tomada, já que a maioria dos LEDs possui baixo consumo de energia. Então, uma bateria de lítio pode perfeitamente alimentar o nosso iluminador. Existem LEDs para todos os tipos de produção, e eles vão desde produções fotográficas que exigem mais potência, até produções de vídeos como esse, por exemplo, que é possível fazer com LEDs caseiros, aquelas que são utilizadas nas residências. Alguns fatores precisam ser levados em consideração quando a gente vai escolher os nossos LEDs. E o fator mais importante, na minha opinião, é o índice de CRI. Quanto maior esse índice, mais fidelidade na reprodução de cores este LED vai te oferecer. Vou dar um exemplo. Aqui à minha direita, essa minha luz principal, a minha Key Light, é um Aputure Amaran 60X. Este iluminador possui um índice de CRI de 96. Isso significa que ele beira a perfeição na reprodução de cores. Já LEDs como este aqui, por exemplo, que é considerado um iluminador de entrada, possui índices de CRI bem inferiores. Mas não significa dizer que com iluminadores desse tipo não dá para você fazer bons vídeos. Dá perfeitamente para você setar a sua câmera e fazer ajustes de correção de cor no software de edição. Então, na hora de escolher o LED, entra um outro fator que eu também considero primordial, a potência. Eu trouxe 4 LEDzinhos diferentes aqui para mostrar para vocês, porque nem todos eles servem para iluminar. Alguns LEDs servem para temperar a cor do seu vídeo e muitos outros servem apenas como luz de props. Ou seja, luzes práticas que servem para dar vida aos ambientes. Note, atrás de mim eu tenho uma pequena iluminação deixando o meu ambiente um pouco amarelado. As luzes que estão sendo utilizadas para gerar esse efeito, elas não iluminam o primeiro plano da cena, mas deixam o ambiente mais coerente, mais conciso. E no caso deste tipo de iluminação, gera profundidade ao meu ambiente. Veja como o meu ambiente fica sem as luzes de props. Agora note como fica totalmente diferente. Vê como fica muito mais bonito? Existem LEDs que são muito baratos e alguns fabricantes estão oferecendo LEDs com preços tão baixos que vale muito a pena você ter vários. Um bom exemplo disso são aqueles LEDs VL49 da Ulanzi. Eles custam aproximadamente R$100 e oferecem uma gama extensa de RGB, ou seja, dá para você ter vários desses LEDzinhos e iluminar o seu ambiente com pontos de luz espalhados e bem específicos que vão com certeza trazer muito mais vida à cena que você está montando. Mas você pode utilizar luminárias de mesa ou abajus como luzes práticas. E muitas vezes a gente já tem essas luminárias em casa. Um outro tipo de iluminador LED que ficou bastante popular são os bastões. Aqui na minha cena eu tenho 2 bastões de LED, ambos com a mesma potência. Aqui à minha esquerda, fazendo essa luz de preenchimento um pouco mais quente, está o YN360S da Yangnu e ele possui 19 watts de potência. Esse modelo é o bastão da linha 360 mais barato. E hoje você consegue encontrar ele no Mercado Livre, por exemplo, numa faixa de preço que vai de 400 a 500 reais. E apesar de não ter grande potência, se você combinar alguns desses bastões, dá para você iluminar cenas em produções profissionais, inclusive. Ele é apenas bicolor, ele não possui RGB. E ele tem a sua totalidade de LEDs dividida. Metade dos LEDs para a cor fria e a outra metade para a cor quente. Dá perfeitamente para somar todos os LEDs e você ter mais potência, chegando obviamente ao total de 19 watts, que é o que ele oferece. Aqui à minha esquerda, um pouco para trás, fazendo esse efeito aqui rosinha, está o YN360-3. Esse bastão ele ficou super famoso por causa dos casamentos, já que o ambiente da recepção da maioria dos casamentos é um pouco mais escuro, mais aconchegante, priorizando a luz do palco, a luz que está ali iluminando a banda. Ele possui 3 modelos, 1, 2 e 3,
sendo que o 2 é o único dos três que possui bateria interna, mas ambos os três são também 19 watts de potência. Uma coisa muito legal desses bastões da Yangnu, por exemplo, é a possibilidade de você controlá-los via Bluetooth através de um software no seu smartphone. Aqui, por exemplo, eu tenho o controle total de todos os meus iluminadores e posso escolher não só a potência que eles estão me iluminando no momento, como no caso do YN360 III, a cor. Com apenas um toque aqui, eu posso movimentar no espectro de cores, né, no círculo de cores, e encontrar uma cor que me deixe mais feliz aqui, que fique mais adequada aqui para minha cena, para o meu vídeo. Eu gosto muito de colocar esse magentinha aqui para dar uma quebra nesse amarelo. No caso do amarão, eu posso controlar a potência. E também a temperatura. É possível desligá-lo por aqui também, ó. No YN360S eu também posso controlar a intensidade e a temperatura. Esses três LEDs são diferentes um do outro, mas somados eles deixam a luz muito bonita. E a série Yangnu YN360 também traz um alto índice de CRI. Um bastãozinho também muito legal que foi bem comentado aqui pelo YouTube foi o Luxel P200. Esse bastãozinho também é RGB e ele possui 6 watts de potência. E é excelente para ser utilizado como luz de props. Quando ele foi lançado tinha um preço super acessível, depois ficou famosinho e o preço deu uma decolada aí. Mas você consegue encontrar ele ainda no Mercado Livre por cerca de 200 a 250 reais. Mas existem concorrentes à altura desse aqui. A Ulanzi, por exemplo, tem alguns bastões de LED com essa mesma potência e até um pouco mais forte, por quase metade do valor disso aqui. Olha só, com todos os outros LEDs apagados, apenas a luz de props está acesa e utilizando aqui o Luxel P200 como iluminador principal. Perceba que mesmo em potência máxima, com a configuração que eu estou usando aqui na câmera, ele não é suficiente para me iluminar. Eu teria que ficar muito próximo para que vocês tivessem uma iluminação um pouco mais adequada. E ainda assim, não me ilumina por completo, né? Você tem áreas de sombra muito forte aqui. Obviamente que essa pode ser a sua linguagem e você pode gostar de fazer o vídeo com esse tipo de direção de fotografia. O que não é o nosso caso aqui. Então, para que eu possa utilizar um LED com essa potência, apenas 6 watts, eu acho que eu precisaria ter, sei lá, uns 10 bastõezinhos desse aqui em volta de mim para me dar uma potência suficiente para fazer uma iluminação mais bonita para o meu vídeo. Seguindo essa mesma pegada, olha que luz forte! Este LEDzinho é o Mamen 180. Ele é um LED super barato, eu comprei esse LED por R$150 no Mercado Livre. E ele tem 20 watts de potência, ou seja, ele é mais forte do que os bastões da Yangnu. No caso desse modelo em específico, ele é apenas daylight, então não dá para você regular a temperatura de cor. Mas olha só como dá para você utilizá-lo como um iluminador principal, por exemplo. Deixa eu tentar achar uma posição adequada aqui. Vê que ele tem potência demais, ele estando no máximo, tem potência demais, que acaba estourando aqui o meu vídeo nessa configuração que eu estou usando aqui na câmera. Vou posicioná-lo aqui, ver se dá para utilizar, para vocês terem ideia. Vou deixá-lo nessa posição, vou ligar o Luxel P200 para a gente ter uma espécie de luz de preenchimento aqui. E dá para fazer uma luzinha utilizando esses iluminadores um pouco mais baratos. O segredo aqui vai ser o posicionamento, é só você encontrar o posicionamento adequado. Por exemplo, colocar o bastãozinho aqui em um tripé, colocar esse iluminador em outro tripé, enfim. E aí você vai encontrar a iluminação que fique mais adequada para o seu vídeo. Uma das características desse tipo de LED é que a luz dele é muito ampla, muito espalhada, então você não tem tanto controle do direcionamento de luz. Uma outra coisa que alguns deles, principalmente esses mais baratos, utilizam essas baterias tipo NP990 e alguns outros já têm bateria interna e também a possibilidade de serem RGB. Ou seja, nós estamos muito bem servidos de iluminadores LEDs com opções que atendem muitos tipos de bolsos e também todos os tipos de produção.
Lembrando que o que eu mostrei aqui são iluminadores considerados de baixo custo. Mas se você for para produções profissionais, a própria Aputure possui iluminadores com diversas potências. Se você trabalha bastante com produções externas, o ideal é que você compre iluminadores a partir de 200 watts de potência. Lembrando que a luz vai ser responsável pela exposição do seu vídeo, então iluminar bem e comprar bons iluminadores é essencial se você quer manter a qualidade dos seus vídeos sempre em alta. Esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui. Clica no botãozinho para se inscrever. Se esse vídeo te ajudou, compartilha para algum amigo para ajudar mais pessoas. Torne-se um membro aqui do canal para incentivar, para que a gente possa continuar produzindo. Dá uma visitada na lista de canais parceiros aqui na descrição. Siga-me nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!